Glória a Deus. E onde nós estamos? E onde o Espírito Santo está? E onde Jesus está? E onde Deus está? E se Deus é por nós, uns confiam em, outros em, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Honramos sempre a presença do Espírito Santo. Louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo José de Santana, nosso mentor, formador. E também queremos dar boas-vindas a todos que estão participando dessa grande escola bíblica, os irmãos que estão aqui presencialmente, sejam muito bem-vindos, e aqueles que estão nos seus lares. Então, um aplauso de boas-vindas. Podem sentar. Então, nessa parte inicial, nós daremos aqui algumas informações introdutórias, algumas informações técnicas a respeito do tabernáculo. Então, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 9. Diz assim: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém? Então, nessas informações técnicas sobre o tabernáculo, antes de ouvirmos mais profundamente, então nós vamos aprender um pouquinho, conhecer a estrutura do tabernáculo. E a primeira coisa que nós temos que saber, e que sempre vai despertar o nosso interesse, é que tudo referente ao tabernáculo foi ordenado por Deus. Nós vimos aqui o próprio Deus falando para Moisés, que tudo o que ele disse para o seu servo Moisés, cada detalhe do modelo do tabernáculo, Moisés iria colocar em prática. Então, aqui os materiais que nós vamos falar, as dimensões, cada detalhe foi tudo dirigido e ordenado por Deus. Amém? E a partir do capítulo 5 do livro de Êxodo, do 25, em diante, você encontra as informações acerca do tabernáculo. Então, a palavra tabernáculo vem de uma palavra hebraica que significa local de moradia, local de residência. E além disso, nós aprendemos, quando você lê a Bíblia, ali a partir de Êxodo capítulo 25, vai ver que é utilizada muito uma unidade de medida chamada côvado. Quem já leu côvado na Bíblia? Então, tantos côvados vai ser a dimensão, tantos côvados vai ser a altura, tantos côvados a profundidade, o comprimento e assim por diante. E o que é um côvado, para todo mundo entender? Na nossa atualidade, nós utilizamos algumas unidades de medida, como o metro. Quem já falou? Tantos metros, a tantos metros de distância. A questão da pandemia, a gente fala muito, né? Pelo menos 1,5 metro a 2 metros de distância entre as pessoas. Sendo que, ali, referente ao tabernáculo, uma unidade de medida muito utilizada é o côvado, que corresponde a aproximadamente 44,4 centímetros, que seria, basicamente, esse comprimento da extremidade do cotovelo até a ponta, a extremidade do dedo médio. Então, por favor, todos, para a gente fixar bem, seus côvados, faz aí certinho, ó. Aqui da ponta do cotovelo, ninguém nunca mais vai esquecer, até aqui a extremidade do dedo médio. E a média, mais ou menos, que nem a gente todo mundo já falou, tantos palmos, tantas polegadas. Quem já usou essas unidades de medidas? Então, o côvado é uma unidade de medida relacionada ao nosso organismo. Seria da ponta do cotovelo, aqui a extremidade do dedo médio, correspondendo a aproximadamente 44,4 centímetros. Todos entenderam? Quando você lê côvado na Bíblia, não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças. Todo mundo vai saber o que é, tá bom? E agora a gente também deve saber, referente ao tabernáculo, a questão dos pontos cardeais. Porque quando a gente faz a leitura ali do texto referente ao tabernáculo, fala muito sobre norte, sul, leste, oeste, oriente, ocidente. Quem já leu isso? Então, para todo mundo entender, o leste, também chamado de Oriente, é o lado para onde o sol nasce. Quem já observou o sol nascendo? Então, para onde ele nasce vai ser sempre o leste. Repete todo mundo, o sol nasce para que direção? Mais forte, para que direção? Também chamado de Oriente. Se o sol nasce para o leste, ele vai se pôr no oeste, que é a mesma coisa que Ocidente. E aí a gente faz
né, algo para a gente conseguir memorizar. Quando você estiver em dúvida, sempre direcione a sua mão direita para onde o sol nasce. Porque aí você vai virar a sua mão direita para o leste. E aí, consequentemente, na sua frente vai ser o norte, atrás de você vai ser o sul, e a outra mão, o outro braço esquerdo vai ser o ocidente. Todo mundo entendeu? E por que é importante saber? Aqui na imagem nós vemos que a porta do tabernáculo, ela fica direcionada para o oriente. A porta do tabernáculo fica direcionada para que lado? Para que direção? Oriente, que é a mesma coisa que leste, que é para onde o sol nasce. E os fundos do tabernáculo, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, se conseguir me dar aquele laserzinho, por favor? Então, o fundo do tabernáculo, ele fica no oeste, ocidente. E aí, se você virar a sua mão, tenta virar todo mundo, ali para o leste, que nem está na imagem, tenta virar a sua mão direita. A sua mão direita, dá a voltinha, pode curvar um pouquinho o corpo, não fica com vergonha não. Isso. Então agora estica a mão esquerda para o outro lado. Ali vai ser, ó, mão direita para o leste, é só seguir a imagem. Leste. Então ocidente, norte e sul. Amém? Continuando, a próxima imagem aqui que nós veremos, nós vamos falar um pouquinho sobre as ofertas. Tudo foi ordenado por Deus, referente à construção do tabernáculo. E os materiais. Então, eram os materiais da melhor qualidade. Então, era o ouro, era a prata, o bronze, a madeira de acácia, o linho fino retorcido, pele de carneiro e tudo mais, tudo da melhor qualidade. E há estudiosos que afirmam que se o tabernáculo ele fosse reconstruído hoje, seriam necessários mais de 20 milhões de dólares para reconstruir o tabernáculo. Nós fizemos aqui uma conversão aproximada para os valores atuais, né, pegando a cotação do dólar do dia 25/9 deste ano. Então, em reais, seria até mesmo mais, que 110 milhões de reais se o tabernáculo ele fosse reconstruído hoje. Amém? Tá todo mundo entendendo? Então pode passar, por favor. Então a próxima informação, agora são muitos materiais que foram usados para a construção do tabernáculo. Nós vamos falar aqui de alguns, mas os irmãos querendo conhecer os demais materiais, você tem a fonte nas suas mãos, que é a Bíblia. Leia Êxodo a partir do capítulo 25 e você vai conhecer todos os detalhes referentes ao tabernáculo. O primeiro material usado na construção do tabernáculo que nós veremos na aula aqui é o linho. O linho, ele é um tecido que ele vai ser derivado desta planta. Então, esta plantinha, ela vai passar por um processo que vai dar origem a um fio, que vai ser tecido, e vai dar origem a esse linho, que é uma espécie de um tecido. E no tabernáculo, ele foi usado em 4 cores. E as cores são azul, púrpura, que é uma espécie de roxo. Além disso, o carmesim, que é um vermelho muito forte, um vermelho vivo, e o branco. Então, quais foram as 4 cores de linho? Lembrando que linho era um tecido, um pano, utilizado ali no tabernáculo. Quais foram as 4 cores? Pode ler, para todo mundo guardar. Azul, púrpura, carmesim e branco. Quando fala linho fino retorcido, ele é da cor branca. Podemos continuar? Então vamos. O próximo material que nós veremos é a madeira de acácia. Ela foi muito utilizada na construção do tabernáculo. E essa madeira, ela vem deste arbusto, a acácia, que é um arbusto, uma planta, que tem os galhos, toda essa planta, o seu tronco, é uma madeira muito dura, muito rígida, difícil de ser trabalhada. Além disso, os seus galhos são retorcidos e ela possui espinhos. Ela é típica do deserto do Sinai. Então, nós vimos aqui 2 materiais utilizados na construção do tabernáculo. O primeiro material foi qual? Linho. Pode falar bem forte. Qual foi o primeiro? Qual foi o outro material que nós mencionamos? A madeira de acácia. Amém? Continuando então. Então, o tabernáculo, ele ficava no centro do acampamento dos israelitas. E o que delimitava o tabernáculo em relação àquele espaço onde ficariam as tendas dos israelitas? Era essa cerca externa. Tá vendo essa cerca aqui toda branquinha?
Então, esta cerca, ela delimitava o espaço que seria do tabernáculo e o demais espaço onde ficariam acampados os israelitas, porque o tabernáculo ficava no centro do acampamento dos israelitas. Esta cerca, ela era branca. E qual... nós já falamos aqui as cores do linho que era utilizado. Já falei, já dei a cola. Qual era o material utilizado aqui para fazer essa cerca? Branquinho, é o linho. Então, o linho fino retorcido. Sendo que o tabernáculo, ele tinha apenas uma porta. Todo mundo está vendo a porta do tabernáculo? Quantas portas tinha o tabernáculo? Quantas portas? Somente uma entrada, somente um caminho para acessar o tabernáculo. E esta porta era utilizada ali como porta, uma espécie de um véu, uma cortina, um tecido, feito de linho com as 4 cores do linho. Então a porta, ela tinha a cor azul, púrpura, carmesim e branco, sendo que a cerca, ela era única e exclusivamente da cor branca. Lembrando que esta imagem é uma imagem representativa do tabernáculo. Continuando. Nós falamos que o tabernáculo, ele fica no centro do acampamento dos israelitas, e esta imagem ilustra isso. Então, esta linha vermelha corresponde à cerca, que vai delimitar o espaço do tabernáculo, do espaço onde ficariam as tendas dos israelitas. E até o posicionamento de cada tribo, de cada israelita, foi ordenado por Deus. Números, capítulo 2 e capítulo 3, os irmãos conseguem saber todos os detalhes, que está aqui até nessa imagem. Então, na região aqui mais próxima do tabernáculo, aqui que nós colocamos da cor amarela para ilustrar, ficavam os sacerdotes e os levitas. E nessa outra localidade aqui, ao redor dos sacerdotes e levitas, que todos estão ao redor do tabernáculo, ficavam as demais tribos dos israelitas. Amém? Continuando. Então, agora, nós vamos conhecer aqui uma planta, como se fosse uma vista de cima do tabernáculo, para todos nós sabermos nos localizar dentro do tabernáculo. Então, essa linha preta corresponde ao quê? A cerca, que vai delimitar o tabernáculo do espaço ali para as tribos, para os demais israelitas. O tabernáculo tinha quantas portas? Uma única porta. E ela ficava em qual ponto cardeal? Em qual direção? No leste, que é a mesma coisa que oriente, para onde o sol nasce. Quando você entra pela porta ali do tabernáculo, você vai entrar em um compartimento chamado átrio. O tabernáculo, ele possuía 3 compartimentos. O primeiro, ao ar livre, era o átrio. Quando você passa pelo átrio, já é aquela tenda, aquela estrutura física. O segundo compartimento é o lugar santo e o terceiro compartimento, o lugar santíssimo. No átrio nós temos 2 utensílios. O primeiro é o altar do holocausto, que ele era feito de madeira de acácia, revestida de bronze. O segundo utensílio, depois que você passa pelo altar do holocausto, você encontra ali o lavatório, pia de bronze ou bacia de bronze. E tudo no átrio, lembrando que é um compartimento ao ar livre, não tem nenhuma cobertura. E aí você vem para essa estrutura aqui, esta tenda, essa estrutura do tabernáculo. Então, o que seria o material, do que seria feito essa estrutura que, entre aspas, corresponde a paredes? Então, essa estrutura aqui, de preto, todos conseguem ver? Eram 48 tábuas no total, feitas de madeira de acácia revestida de ouro. E o teto, o que seria o teto daquela estrutura, daquela tenda? Eram 4 cobertas sobrepostas uma sobre a outra. Então, vinha uma coberta, depois a segunda, a terceira e a quarta, formando ali o teto dessa estrutura do tabernáculo. Este segundo compartimento, chamado de lugar santo, ele possuía 3 utensílios. Nós temos aqui ao norte a mesa dos pães da proposição. Nós temos aqui no ocidente, que é a mesma coisa que oeste, o altar de incenso. E nós temos ao sul o candelabro de ouro. Tanto a mesa dos pães da proposição quanto o altar de incenso eram feitos de madeira de acácia revestidos de ouro. E o candelabro, ele era uma peça única feita totalmente de ouro. Ele pesava 1 talento, que corresponde a
aproximadamente 34 a 37 quilos. Então, o candelabro era uma peça única de ouro, ele não desmontava, e ele pesava entre 34 a 37 quilos. E uma observação, quem lembra do altar do holocausto aqui fora? Esse altar do holocausto, ali seriam queimados os sacrifícios. E o altar de incenso, aqui dentro do lugar santo, ele só poderia ser aceso com a brasa do altar do holocausto. Todos entenderam? O altar de incenso, que fica aqui no lugar santo, ele só poderia ser aceso com a brasa do altar do holocausto. E o altar do holocausto, ele fica em qual compartimento do tabernáculo? No átrio. Amém? E o terceiro compartimento, que é considerado o mais sagrado do tabernáculo, é chamado de lugar santíssimo, porque era onde estava a Arca da Aliança, o item mais sagrado do tabernáculo. Então, como nós já passeamos pelo tabernáculo, agora de maneira objetiva, vamos ver a imagem de cada um desses locais do tabernáculo, compartimentos e os seus utensílios. Amém? Então, prosseguindo, esse é o altar do holocausto, que ficava no átrio. Continuando, depois nós temos a bacia de bronze, que também estava no átrio. Você saiu do átrio, entra em um outro compartimento do tabernáculo. E como que ele foi construído, a sua estrutura física? Tanto o lugar santo, que seria aqui, o lugar santíssimo. Então, o que delimitava esse espaço eram 48 madeiras de acácia que tinham a mesma dimensão, o mesmo comprimento, tinham que ser idênticas. Essas 48 tábuas de madeira de acácia eram revestidas de ouro. Continuando, e a cobertura do tabernáculo, como nós falamos, o teto eram 4 cobertas que seriam postas uma sobre a outra. Continuando, pode passar. Entrando nessa estrutura física, nesta tenda ali do tabernáculo, nós temos aqueles 2 outros compartimentos. O primeiro é chamado de lugar santo. E o outro compartimento? Lugar santíssimo. No lugar santo, ao norte, nós temos a mesa com os pães da proposição e o altar de incenso aqui no ocidente. Ambos utensílios eram feitos de madeira de acácia revestidos de ouro. Lembrando que o altar de incenso só seria aceso com a brasa do altar do holocausto lá do átrio. E aqui ao sul nós temos o candelabro, que era uma peça única, feita de ouro, pesando de 34 a 37 quilos. E quando entramos no lugar santíssimo, pode passar, por favor. Pode passar. Então, pode passar, a gente já falou, pode, chegamos. No lugar santíssimo, nós temos esse utensílio, que é o utensílio mais sagrado do tabernáculo, chamado de Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Era uma espécie de baú feito de madeira de acácia revestida de ouro. Essa Arca da Aliança, ela continha 3 itens: um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. A tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. Era uma lâmina de ouro, uma peça única de ouro, e aqui sobre esse propiciatório havia 2 querubins, que eles ficavam de frente um para o outro, os rostos para baixo e as suas asas cobrindo ali todo o propiciatório e, consequentemente, toda a arca. Então, nós vamos agora assistir um vídeo bem objetivo e, através desse vídeo, nós vamos entrar no tabernáculo, nós vamos entrar e conhecer ali todas as estruturas do tabernáculo de uma maneira bem dinâmica. Então, pode já botar o vídeo, por favor? Esse vídeo não tem áudio, então nós vamos falar aqui, ó, o tabernáculo no centro do acampamento dos israelitas. Nós vemos aí, aqui representando uma tenda dos israelitas ali ao redor do tabernáculo. A porta, havia apenas uma única porta. Passamos pela porta, encontramos o altar do holocausto, também chamado de altar de sacrifício, feito de madeira de acácia revestido de bronze. E aí a imagem do altar do holocausto. E em seguida nós temos a pia ou bacia de bronze, também chamada de lavatório, feito toda de bronze. Aqui aquela estrutura física da tenda, ali do tabernáculo que nós mencionamos, e essas cobertas que correspondiam ao teto do tabernáculo, que uma era posta sobre a outra. E aquela estrutura física é por onde está sendo colocada essas cobertas. Nós entramos no primeiro compartimento desta tenda,
que corresponde ao lugar santo. Aí temos o candelabro, feito todo de ouro, que ele ficava no sul do tabernáculo. Ao norte, esta mesa com os pães da proposição, feito de madeira de acácia revestida de ouro. E no ocidente, em frente ao lugar santíssimo, nós temos o altar de incenso, feito de madeira de acácia revestida de ouro. E o que separava o lugar santo do lugar santíssimo? Aquele véu que ele tinha aproximadamente 10 centímetros de espessura. A arca da aliança, contendo esses 3 itens que nós mencionamos, e a tampa, que é chamada de propiciatório. Então, esta foi a introdução da aula do tabernáculo, e agora vamos receber a pastora Ana Maria. Glórias a Deus, o nome do Senhor tem sido exaltado, glorificado, engrandecido nessa igreja, nesse ministério. Glórias a Deus. Eu gostaria de louvar muito a Deus pela vida do meu pastor, o nosso reverendo José de Santana, que é o nosso mentor, orientador, que intercede pela igreja, né, que tem realmente sido comprometido com a palavra, com, né, aquilo que Deus estabeleceu na palavra de Deus, e nós somos incansáveis, né, em agradecer. Né? Ontem nós vimos o nosso reverendo derramando lágrimas aqui, nós vimos o nosso reverendo em várias outras pregações, né, trazendo a questão da santidade, combatendo o mundanismo, o pecado na igreja. E nós vamos dar continuidade aqui nessa aula do tabernáculo, mostrando essa necessidade, né, do tabernáculo, né, lá para Israel, mas para a igreja, lembrando que nós hoje somos o tabernáculo de Cristo. Então, nós somos o tabernáculo de Cristo, a gente louva muito a Deus por isso. Aleluia, glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias ao Senhor. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 8. O versículo que a missionária Daiane leu aqui no Antigo Testamento, nós vamos ler agora aqui em Hebreus, no Novo Testamento, mostrando que foi uma ordem de Deus que Moisés construísse exatamente conforme ele foi instruído. Hebreus, capítulo 8, a partir aqui do versículo 1, ele fala assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Podem ler o versículo 6, por favor? Podem sentar em nome de Jesus. A gente gostaria de louvar muito a Deus também pela vida de cada pessoa, né, que está fazendo esse seminário, essa escola. Eu gostaria de louvar muito a Deus, seja presencial, seja online, no Brasil e no mundo, porque é um chamado de Deus para a nossa santificação, né? Um dos objetivos, uma das razões principais, né, da construção ali do tabernáculo, então foi o meio de Deus se relacionar com o povo de Israel. A gente lembra lá em Êxodo, Deus ele tinha o objetivo de salvar, né, o povo de Israel, mas apontando para o que ele iria fazer em salvar a humanidade. Nós acabamos de ler aqui, né, que eram figuras, sombra das coisas celestes, o tabernáculo, tinha como objetivo
salvar o povo de Israel, mas também salvar a humanidade. Para salvar a humanidade, Deus, né, ele sempre quis se relacionar com o homem. A gente lembra, vamos lembrar, Deus sempre quis se relacionar com o homem. Quando Deus criou Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, Deus criou o homem para um relacionamento. Colocou esse homem no paraíso. Tudo era perfeito, tanto o homem, né, quanto, né, o paraíso que ele vivia. Mas esse homem ele foi expulso da presença de Deus por causa do pecado. E Deus quer trazer esse homem de volta. Deus quer trazer esse homem de volta. Agora, para trazer o homem de volta, nós vimos ontem, o dia inteiro, sobre a santidade de Deus. Então, esse Deus é um Deus santo, né? Esse Deus é um Deus santo. Esse Deus é um Deus santo. Então, essa santidade de Deus que foi ofendida por causa do pecado de Adão, jamais poderia se relacionar com esse pecador, com o pecador, por causa da santidade de Deus que foi ofendida. E essa santidade, ela precisava ser reparada, ela precisava, né, ser aplacada, né? Ali, uma das manifestações da santidade de Deus é a manifestação da ira, porque o pecado, né, o nosso reverendo sempre tem falado, nós, a igreja, precisamos entender o que é o pecado. O efeito do pecado na natureza humana não ficará impune, porque a santidade de Deus, ela exige a destruição do pecador. Mas aprove Deus, né, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado já na mente de Deus. O Cordeiro perfeito, que é Cristo Jesus. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, nós lemos ontem que, né, nós fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos. Nós fomos escolhidos em Jesus Cristo. E essa escolha não é escolha como muitos falam, uns escolhidos para o céu e outros para o inferno, não. Nós fomos escolhidos, toda a humanidade foi escolhida quando Deus escolhe enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. Agora, a salvação depende se eu aceito ou não aceito esse Jesus. Se eu aceito ou não aceito o santo, para mim me tornar santa, só o único meio, e Deus vai mostrar isso no tabernáculo. Então, Deus vai mostrar um caminho nesse tabernáculo, Ele mostra um mapa. Então, como o homem poderia se chegar à presença de Deus. Então, no tabernáculo, ali no Antigo Testamento, existia critérios, era somente o povo de Israel, né, a nação de Israel. Não era qualquer um, o povo tinha que estar purificado para poder entrar no tabernáculo. Então, nós vamos mostrar que tudo isso foram sinais, sombras que apontam para Cristo Jesus e a sua obra. Nós conseguimos, através do tabernáculo, observar a beleza que é, né, a santidade de Deus, a beleza que é a nossa salvação, que custou um preço caríssimo e que nós não podemos perdê-la, né? Uma vez alcançado, nós não podemos perdê-la pelo engano do pecado, engano do diabo, engano do mundo, que tudo isso quer nos tirar da presença de Deus. Então, no tabernáculo, nós vamos ver que todos esses utensílios, tudo aquilo que a missionária Daiane mostrou aqui, então aponta para Jesus. Antes de chegar lá, nós vamos falar aqui dessas ofertas, que uma das grandes verdades aqui no tabernáculo, nós vamos encontrar nas ofertas. Para a construção do tabernáculo, Deus, o Santo, o Senhor, né, o Criador, o Soberano, esse Deus, ele vai fazer o quê? Vai falar com aquele povo, ele vai mandar, né, o homem de Deus, Moisés, fazer um desafio àquele povo que estava no deserto, que havia sido liberto da escravidão no Egito. Deus, ele vai falar com aquele povo, ó, manda o povo trazer o ouro, trazer a prata, trazer o bronze, o tabernáculo, esse meio, né, que o povo iria se relacionar com Deus, iria ser construído. Mas essas ofertas iam vir da onde?
do Egito? Não, né? O Egito foi, né, o povo de Israel libertado, o povo saiu próspero do Egito, porque Deus foi com eles, mas essas ofertas iam vir das mãos daquele povo que Deus redimiu. Então, a nossa igreja, o nosso ministério é um milagre, e a gente louva muito a Deus pela vida do nosso reverendo, que é um homem de muita fé, né? É um homem muito usado por Deus. Nós estamos aqui num deserto, nós estamos aqui caminhando no meio de tanta crise. Olha quanta crise, né? Veio aquela crise depois do PT, veio agora a crise da pandemia. Como Deus tem sustentado a igreja e o ministério. Nós estamos aqui, não tem como não olhar, né, para a glória que há nesse templo reformado, porque houve uma ação do Espírito Santo muito grande no nosso reverendo, a fé, e pessoas, elas ofertaram, pessoas que foram libertas, que foram transformadas, né, pessoas que venderam, né, muitos objetos. A gente lembra do exemplo da pastora Cristina, a gente louva muito a Deus pela vida da pastora Cristina. Naquele período vendeu carro, né, entregou o carro, Deus entregou o comprador, trouxe ofertas, foi dinheiro do banco que esvaziou a conta e trouxe. Então pessoas, né, como muitos que estão aqui, que assimilaram essa visão, né, de dar, né, porque não existe relacionamento com Deus, né, isolado dessas ofertas. Deus mandava o povo de Israel: vocês não apareçam aqui de mãos vazias. A adoração, ela vai passar, né, por esse ato de oferecer. Eu tenho que ter o que oferecer. E nós vamos ver na próprio Jesus exaltando grandes ofertas, que foram pessoas que deram seu tudo. Então, pessoas que não tinham condições, mas que ofereceram a Deus o seu tudo. Então, esse princípio das ofertas, né, de entregar a Deus o meu ouro, de entregar a Deus a minha prata, de entregar a Deus o meu bronze, de entregar a Deus aquilo que é o teu melhor, né, ali quando para fazer, né, para que fosse feito o recenseamento do povo, né, o israelita, né, que fosse contado, ele não podia trazer menos do que Deus estipulou, e nem o rico trazer mais e o pobre menos. Tinha que trazer todo mundo o valor que Deus estabeleceu. A prata, que foi utilizada também no santuário, essa prata. E o nosso nome, né, consta, o nosso nome consta no livro da vida, né, por causa do sangue de Jesus Cristo. Então eu não posso me negar de devolver a Deus o que é de Deus, os dízimos. Algo que Deus estabeleceu para aqueles que foram, né, redimidos, salvos, libertos. Deus estabeleceu as ofertas, trazei os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então Deus tem a preocupação com a casa dele, que ele estabeleceu, que todos que foram libertos da escravidão, do pecado, do diabo, não tem preço o que nós passamos aqui ontem. Não tem preço o que nós vimos aqui ontem. A glória de Deus não tem preço. Não tem preço a glória de Deus nessa igreja, nesse ministério, né? Se Jesus andasse, né, como andou lá em Apocalipse, nas 7 igrejas, e Jesus com certeza exaltaria, né? Tem muita coisa para exaltar, né? A gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo incansavelmente, porque combate contra o pecado, combate contra a imoralidade, quer levar a igreja a ser santa, né? Nós não temos um pastor que é ali influenciado pelas mídias, pelo modernismo. O nosso pastor não vive no celular, pelo contrário. O nosso pastor, ele é avesso disso, e ele combate contra isso. O nosso pastor, ele vive, né, como ali Moisés, Moisés naquele monte da transfiguração, né, na presença de Deus, né, quantas noites que a gente tem estado, depois de passar o dia todo na presença de Deus, nós viemos aqui para o altar, de sábado para domingo, na presença de Deus, porque o nosso reverendo, ele não sai da presença de Deus, e não sai mesmo. Nós somos testemunhas ocular desse grande homem de Deus, que Deus entregou numa época como essa.
Então, quando o nosso reverendo faz um apelo de oferta, quando o nosso reverendo faz um apelo para manter, né? A gente viu o desafio para as câmeras, que vai estar chegando, desafio para o computador, né? Esse templo reformado, estamos aqui, né, no ar-condicionado. Então, quando Deus faz o apelo, não se esqueça de que você era escravo do diabo, da bebida, da depressão. Tem gente que gastava dinheiro com remédio para depressão. Era dinheiro na droga, na bebida, na prostituição. E você foi liberto, você foi livre pelo sangue de Jesus, através dessa igreja, desse ministério. Então eu não endureço o coração, porque você vai trazer maldição para a tua vida. Vai trazer maldição para a tua vida. Então essa é a primeira verdade. Para entrarmos no tabernáculo ali, e aí a gente lembra, o ouro representa a divindade de Jesus, do Messias que viria. A prata, a redenção, o preço que seria pago. O bronze seria ali o juízo que o Messias ele teria que passar para que nós pudéssemos chegar na presença de Deus. Pode passar. A madeira de acácia aponta para a humanidade perfeita. Lá em Romanos 3, fala que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas teria um que Deus prometeu na sua palavra, Isaías, lá nos profetas, que viria e seria perfeito, sem mácula, sem nenhum mal. Lá em Filipenses capítulo 2, fala que Jesus, ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens. Ele teve que se identificar para morrer pelos nossos pecados. Ele teve que assumir a nossa natureza humana. Mas ele era perfeito, não tinha pecado. Ele vai oferecer a sua vida perfeita em favor da humanidade, em favor de cada um de nós. Ele vai ser obediente, ele vai ser um homem completamente diferente de todos os outros. Porque Jesus, ele é o homem que obedeceu às leis, tanto externamente como internamente. Nunca se achou nele pecado, porque ele é o quê? Santo. Ele é o quê? Santo. O santo de Deus, ele veio à terra. E ele assumiu a forma humana. Glórias a Deus. As cores, a missionária Daiane falou aqui, a púrpura, a gente lembra um roxo, que representa ali a realeza. Então esse Messias que viria, ele teria que ser alguém da descendência real. Então Jesus Cristo, a gente lembra que lá na morte de Jesus, eles vestem ele com púrpura, eles vestem ele. Nós também vemos o vermelho carmesim, fala do sofrimento de Jesus, Marcos 10, 45, que aponta para Marcos, né, também esse sofrimento de Jesus como servo sofredor. Ele diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O linho fino retorcido, né, aponta ali para a natureza perfeita de Jesus, nós já falamos aqui. O azul apontava para a divindade. Então esse Messias, então ali, quando Deus manda construir o tabernáculo, então manda construir mostrando ali que seria o Messias. A gente lembra, já falou aqui de um livro que ele se chama Tabernáculo, Retrato Detalhado de Cristo. Então Jesus, ele dá um retrato detalhado de Cristo quando ele manda construir esse tabernáculo exatamente conforme Deus havia mostrado no monte. E aqui está esse mapa. Então ali nós vamos encontrar a porta colorido ali, né, o púrpura, o vermelho carmesim, o branco e o azul, a porta. E Jesus, ele vai fazer essa declaração, vamos ver com mais detalhe, que ele é a porta. Nós vamos encontrar ali, depois que entramos na porta, o altar, né, do holocausto. E nós vamos encontrar em Hebreus 13, 10, que Jesus é o nosso altar. Depois do altar, ali do holocausto, nós vamos encontrar a pia, que é chamada também de bacia. E essa pia, ela aponta para a santificação, né, progressiva, essa purificação constante. Jesus, ele é a nossa santificação. Em Efésios a gente vai ver isso, que é o átrio, a missionária Daiane falou, a área externa aí do tabernáculo,
A área interna do tabernáculo, ali no lugar santo, nós vamos encontrar 3 objetos, né, muito importantes, que apontam para Cristo. Então, Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. Jesus, ali, é também a luz do mundo, candelabro. Jesus, o nosso intercessor, ali no altar de incenso. Jesus, o nosso véu, né, fala lá em Hebreus, nós vamos também ver isso. E para chegar no Santo dos Santos, que aponta para o céu, é figura do céu. Então, havia que percorrer um caminho. E esse caminho mostra todo ele, né, que é Jesus. É Jesus. Para se chegar ao céu, não existe outro meio. Porque o homem, né, a Bíblia fala que o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Então, o pecado, ele separa Deus, que é santo, do homem, que é pecador. E Jesus, ele vai abolir isso na carne, lá dentro do Santo dos Santos. Então, tem ali a Arca da Aliança e a tampa, que é o propiciatório. Nós vamos falar sobre isso, mostrando esse trajeto. Volta só um pouquinho, ele tem um versículo lá de Hebreus que é muito forte, que ele diz assim: querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Enquanto o primeiro tabernáculo continuava erguido, na antiga aliança, ali no Antigo Testamento, então o santo lugar não estava ainda, não tinha acesso, nós não tínhamos acesso. Só vamos ter esse acesso através do sangue de Jesus perfeito. Então, todos aqueles rituais do Antigo Testamento eram válidos, porque Deus assim ordenou, como meio de santificação do povo, meio de acesso do povo israelita à presença de Deus. Agora, eles tinham que fazer exatamente conforme Deus orientava. E quando houve a desobediência do povo de Israel, a gente lembra, teve o tabernáculo, depois o templo. O templo foi destruído como símbolo dessa aliança com Deus ser destruída por causa do pecado do povo de Israel. Havia contaminado até mesmo o templo do Senhor. Então, voltando aqui para o tabernáculo, indo para a porta, a entrada. Então, para se chegar ao céu, então o povo de Israel, né, ainda tinha que, ali no Santo dos Santos, tinha que fazer conforme Deus havia orientado, todos aqueles rituais. Para entrar no tabernáculo, então era necessário ser israelita, ser da família ali de Israel, para entrar ali no átrio, que seria o átrio. E no Santo dos Santos, somente ali a tribo que Deus havia separado, a tribo dos levitas, né, a tribo de Levi. Só que dessa tribo Deus separou uma família chamada, né, ali o Arão, né, e que eles foram chamados de sacerdotes. Então tinha o sumo sacerdote e os sacerdotes. Para entrar no lugar santo, teria que ser da família sacerdotal. E para entrar no Santo dos Santos, teria que ser somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue. Ele teria que fazer a purificação dele mesmo. E ele tinha que cumprir, né, todos os rituais. Né? Eu li um dia um livro que fala que era um momento assim, de muita seriedade. Então, ele tinha que internalizar, ele tinha que rever. Era o momento que ele ficava isolado, porque qualquer erro, ele era o quê? Fulminado. Então, ele morria. Qualquer erro, ele morria por causa da presença santa de Deus. Por isso, o homem, a gente lembra aquele momento que Deus, ele vai mostrar, né, pelo menos as suas costas ali, para Moisés. Então, Deus, ele diz: ninguém que veja a minha face, né, viverá. Então, a minha face, né, a face de Deus. Então, ninguém que visse a face de Deus permaneceria vivo, porque Deus é um Deus santo. Mas Deus vai fazer o quê? Vai vestir a nossa roupa, a nossa face. Ele vai se vestir para poder morrer, né? Dar a vida dele, para nós pudéssemos agora ver a face de Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer momento.
Aleluia, glórias a Deus, porque a presença de Deus, ela está dentro de nós. Então tudo isso começa onde? Na porta. E Jesus, ele vai fazer essa declaração em João 10:9. Ele diz o quê? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. E a gente lembra que o povo de Israel, para entrar ali, a nação de Israel, eles não podiam ter defeito, não podia estar impuro. Eles tinham que fazer vários rituais para poder entrar ali, por essa porta, ali no átrio. E o Senhor Jesus, ele vai fazer o quê? Derramando o sangue dele, ele faz com que nós sejamos não agora da nação de Israel, nós somos agora da nação santa de Deus. Nós somos agora propriedade exclusiva de Deus. Nós somos da família de Deus. A Bíblia fala que nós nos tornamos co-participantes da natureza divina por causa do sangue de Jesus. E Jesus, ele diz, a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 1:12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para nós entrar nessa porta agora, o Senhor, ele nos torna filhos de Deus, nos torna da descendência, da nação santa, co-participantes da natureza divina. Nós que antes estávamos longe das alianças, longe de Deus, longe da presença de Deus, agora nós fomos aproximados por causa do sangue de Jesus, que ele é a porta. Ele é a porta, não existe porta em religiões, não existe outro meio de se chegar a Deus. Por isso o evangelho tem que ser pregado e o crente foi incumbido de pregar esse evangelho. Não foi dado esse privilégio a anjos, mas nós que fomos lavados, que entramos por essa porta. Nós que fomos redimidos, porque você tem que anunciar até que essa porta feche. A gente lembra de Noé. A arca foi feita. Um dia como outro qualquer, todos entraram na arca e a arca foi fechada. E quem fechou foi o próprio Deus. E a arca do tabernáculo, ela continua aberta. A arca do tabernáculo, ela continua aberta para todos que querem escapar do juízo de Deus e se relacionar com esse Deus. Então, por isso, nós temos que anunciar esse evangelho. Em nome de Jesus, porque a porta continua aberta. A gente não sabe até quando. Somos a geração da volta de Jesus, mas a porta ainda está aberta. Lembrando que também tinha ali aquela cerca, a missionária Daiane falou aqui, a gente vai falar se deter no linho fino. Então o tabernáculo, ele foi feito ali, aquela cerca que separava as tribos de Israel ali do Santo dos Santos. E essa cerca, ela tinha essa cortina que era linho fino retorcido, era branco, muito branco, no deserto. E aponta ali para a natureza perfeita de Jesus. Tem um texto que eu acho muito forte, que é de Marcos, ali no Monte da Transfiguração, capítulo 9, versículo do 2 ao 3, diz, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, as suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra podia alvejar. Então essas vestes brancas mostram ali, revelam o caráter de Jesus, branco, perfeito, sem pecado, sem dolo. Então Jesus completamente perfeito, andando numa terra ali de pecadores. Então Jesus, ele era completamente perfeito. Pode passar. No altar, o primeiro ponto de contato quando se entra na porta é o quê? O altar. O primeiro ponto de contato entre Deus e o homem. Deus que é santo e o homem pecador. Então, o altar do holocausto no período ali de Israel. Então, se oferecia várias ofertas. O fogo desse altar foi acendido pelo próprio Deus e não podia apagar. Então, para não apagar os sacrifícios, tinham que ser feitos a todo o tempo. Então, havia 5 tipos de sacrifício que o israelita tinha que fazer. A gente lembra do holocausto, o sacrifício pacífico, que era o único que o israelita tinha o direito de comer. Lembra, todas essas ofertas, elas têm um significado, elas têm uma mensagem linda, maravilhosa, a gente não tem tempo de falar, mas a gente só vai citar o sacrifício. Então, o holocausto
ele simbolizava ali uma vida totalmente plena, né? Totalmente consagrada a Deus. Porque com exceção da pele, todo o animal era queimado nesse altar. A oferta pacífica era a oferta em que o israelita levava, ele e a sua família tinham o direito de comer. A oferta de manjares era uma oferta sem sangue, que simbolizava, tinha também a simbolismo ali do homem perfeito. A oferta contra o pecado, pelo pecado e pela culpa, as duas ofertas elas são muito fortes. E essa oferta pelo pecado tinha partes do animal que era queimada fora do arraial. E Hebreus, ele fala, né, ele faz essa comparação com Cristo. E ele fala, né, possuímos um altar do qual não tem o direito de comer os que ministram no tabernáculo. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, Jesus Cristo é o nosso altar. Altar significa um lugar elevado de adoração. Jesus, ele tem que ter um lugar elevado de adoração na tua vida. Ele tem que estar elevado, né, em relação à família, filho, parente, dinheiro, em relação ao trabalho. Tem gente que coloca o trabalho, né, acima do próprio Senhor, os negócios. Então, Jesus, ele tem que ser elevado na tua vida. Fala para a pessoa que está dizendo, Jesus tem que ser elevado na tua vida. Se ele for elevado, tudo é ele. Tem lá em 2 Coríntios, nosso reverendo sempre fala, né? Capítulo 5, versículo 14 e 15, ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morremos, para que aquele que viva não viva para si. Para que aquele que viva não viva para si. Se Cristo é o teu altar, Jesus, ele vai ser o centro. Você vai girar a tua vida em torno de Jesus. Qual é a tua vontade, Senhor? O que o Senhor quer para a minha vida? No casamento, na família, no trabalho, nos negócios. Jesus, ele tem que dirigir a tua vida. Os chifres do altar, ele simboliza exatamente isso, onde era colocado sangue. Aquele que derramou o sangue, ele tem autoridade sobre você. Porque ele te comprou para ser Senhor. Não é só ser Salvador, é ser Senhor da tua vida. E quem tem que mandar na tua vida não é teu pai, não é tua mãe, não é teu filho, não é teu esposo, esposa, mas é o Senhor Jesus. Ele tem que mandar na tua vida, é Ele que tem que governar, Ele que tem que trazer as diretrizes, as ordenanças. E depois do altar tem o quê? Depois que a gente passa pelo altar, tem que manter o quê? Nós recebemos a santificação posicional. Então, a posição agora é de, né, eleitos, sacerdócio real, nação santa. Somos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Né? Deus, ele olha para nós que temos o sangue de Jesus e vê Jesus, vê alguém perfeito, sem pecado, sem mancha. Agora, a atitude diária tem que ser o quê? De santificação. Para vocês terem ideia, até o tabernáculo, ele ficava imundo por causa do pecado do povo. O tabernáculo não pecava como que ele tinha as impurezas, mas por causa do povo. O pecado do povo. Então, nós vivemos, nosso tabernáculo de Cristo aqui, vive nesse mundo de pecadores. E tem o diabo que joga imundícia todo dia na tua mente. Tem o diabo, o mundo, né? Nós vivemos no mundo de pecadores. Então, as impurezas, né, os relacionamentos, a gente vê como é o nível de cristianismo de cada um, é nos relacionamentos diários. Às vezes a pessoa não tem paciência com a outra, né? Às vezes o reverendo sempre ensina, aquele que mais você convive é quem você mais tem que amar, valorizar. Você tem que valorizar a tua mulher, não tratar bem os outros na rua e tratar a tua mulher que nem um cachorro dentro de casa. Não tem paciência com os outros lá fora, mas não tem paciência com a esposa. Tem paciência lá fora, mas não tem paciência. Trata a vizinha muito bem. E teu marido, como é que tu trata? Como que trata o teu esposo? Em relação ao filho, trata bem os outros de fora e o pai e a mãe. Como é que é tratado? Como você honra teu pai e tua mãe, que é um dos mandamentos que tem sido quebrados dentro da igreja hoje. Então, a nossa vida diária tem que buscar o quê? A santificação progressiva. Né? Jesus, ali tem esse texto de Efésios, que é muito forte, que ele fala ali da questão até dos maridos, né?
a amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, e tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, assim que o marido tem que tratar a igreja. E foi o que Jesus fez conosco. Então, e essa santificação pela palavra, essa purificação que vem pela palavra. Imagina uma pessoa que ouve falar que vai ter um seminário como esse. A gente está saindo daqui santificado, ou não é? As impurezas estão ficando. Tudo aquilo que a gente tem que melhorar, porque tem que melhorar muita coisa. Nós temos que melhorar. Todos nós precisamos, né, colocar a nossa vida diante de Deus. Senhor, quebra o vaso, faz um vaso novo. E é todo dia a gente tropeça. Quando não tropeça na língua, tropeça no pensamento. Então todo dia tem que ser essa purificação que vem pela palavra. O sacerdote que não fizesse isso, ele morria. Se a igreja não faz isso, o crente não faz isso, morre espiritualmente. Por isso que muitos debandam, muitos saem da igreja, porque são palavras duras para quem não a pratica. Então nós precisamos dessa purificação diária. Pode passar. Depois dessa pia, essa pia de bronze, nós vamos encontrar ali, né, aquelas 48 tábuas que foram revestidas de ouro, que dá ali, né, que fazem o tabernáculo. E ali aponta para a igreja, né? Cristo, né, o corpo de Cristo é a igreja. Então, eram madeiras de acácia dura, retorcida, espinhosa, difícil de manusear. Naquela época não tinha um aparelho para cortar. Como cortar aquilo dali? Nos instrumentos que eles tinham, na modernidade deles lá. Mas tinha o quê? O Espírito Santo. Bezalel e Eliabe cheios do Espírito Santo. Eles vão fazer o quê? Vão transformar aquelas madeiras duras, aquelas madeiras espinhosas, retorcidas, em tábuas, né, revestidas de ouro, que se, né, unem perfeitamente. Não havia nenhum erro de cálculo, não havia uma um pouquinho maior, uma um pouquinho menor, eram perfeitas pela ação do Espírito Santo, que é o que faz na igreja, que é o corpo de Cristo, cheios do Espírito Santo. Nós estamos em unidade, sintonia, harmonia com o nosso reverendo, independente de temperamento. Quando a pessoa valoriza muito temperamento, é porque está precisando ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele ajuda nos temperamentos. Ele deixa, a gente vê um Pedro e vê, olha o temperamento de Pedro, temperamento de Paulo, temperamento de João. Mas cheio do Espírito Santo, João era o quê? Amor, amai-vos, filhinhos, né? Não queria mais derramar fogo em cima do... Cheio do Espírito Santo, é o que a igreja precisa. E o reverendo tem falado, como ser cheio do Espírito Santo sem a santificação? O povo a gente faz até analogia com um balde furado. Enche um balde de água furado. Enche o balde de água furado. A água vai embora. Cheio do Espírito Santo só é possível se a pessoa decidir optar pela santificação, que é a ação diária de obediência à palavra. Pode passar. Outro objeto dentro do lugar santo ali, que aponta para Cristo, esse candelabro que colocava-se azeite, e o azeite aponta para o Espírito Santo, o candelabro Jesus, ali era de ouro puro, e só o ouro puro batido, e aponta para Cristo. E Cristo, ele fala isso, né? Ele diz o quê? Lá em João 8,12, de novo lhe falava Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E Jesus, ele fala para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Jesus, ele voltou para a glória, agora vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada. Agora, como ser a luz? No trabalho, se o crente não tem diferença se é santo ou se é, né, ímpio, por causa das atitudes, das práticas. Seremos luz se nós decidirmos pela santificação, obedecer a palavra, né, decidir ter uma vida reta, diferente. Pode passar. Depois tem
A mesa dos pães da proposição, que aponta para Cristo, era feita de madeira de acácia, revestida de ouro, as duas naturezas de Jesus, natureza humana e natureza divina. E ali o pão aponta para Cristo, né? Então a comunhão, essa comunhão que nós temos com Deus através de Jesus Cristo tem que ser diária. E ali Jesus ele fala, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então temos que comer desse pão todos os dias, né? Nos alimentar de Cristo todos os dias para podermos ser santificados. Pode passar. Jesus, o nosso intercessor. Esse altar, né, de incenso era feito de madeira de acácia revestido de ouro e colocava-se 3 componentes ali de incenso. E o incenso aponta para a oração, o altar ali as duas naturezas de Cristo, humana e perfeita. E lá em Hebreus 7, 25 diz, né, por isso também pôde salvar totalmente o que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pode passar. E esse véu é muito forte, tem esse texto aqui lá de Hebreus 10, né, ele fala assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, lá em Efésios 2, fala que, né, a carne de Cristo foi destruída a inimizade através da carne de Cristo. Então, esse véu, né, esse véu que separava o homem de Deus, né, que tinha um simbolismo ali do pecado que faz separação, porque Deus é santo e o homem é pecador. Então, por causa do sangue de Jesus, ele foi totalmente derribado, né? Por causa do sangue de Cristo. E entrando no Santo dos Santos, nós vamos encontrar ali a arca, que dentro tinha três objetos, né? Que era a arca da aliança, tinha o objeto que era, deu branco, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e também um vaso de ouro contendo o maná. E só para lembrar, aquela arca da aliança, ela simboliza o trono de Deus. O trono de Deus. Então o homem jamais poderia entrar no trono de Deus, chegar ao trono de Deus, porque o trono de Deus é de equidade. Não pode, pecado não tem como entrar por causa do pecado. Mas por causa do sangue de Jesus, Jesus ele vai obedecer aquelas 3 objetos aponta ali. Para as tábuas da lei, Jesus ele obedece todos aqueles mandamentos, por dentro e por fora. A vara de Arão floresceu. Jesus ali aponta para o sacerdócio de Arão, a legitimidade do sacerdócio de Arão, que aponta para a legitimidade do sacerdócio de Cristo, que ia entrar no Santo dos Santos. O único que podia fazer isso era o sumo sacerdote. Jesus ele vai entrar no Santo dos Santos. E o maná é essa provisão de Deus, que Deus dá, né, ao povo. Pode passar. A gente lembra que o que cobria ali o trono de Deus, né, que era ali aquela arca da aliança representada, era o propiciatório, que no inglês é muito forte a expressão do inglês, o propiciatório significa trono de graça. Então essa graça que Deus coloca na antiga lei, onde o povo, né, o sumo sacerdote colocava sangue ali para fazer expiação do povo de Israel. Então onde Deus iria fazer isso com Cristo Jesus, queria derramar o sangue precioso de Jesus Cristo por toda a humanidade. Jesus ele vai fazer a propiciação por toda a humanidade. Propiciação significa tornar favorável. Como fazer um Deus santo, né, ser favorável a nós pecadores? No caso do israelita, era através daquele sangue dos animais. A igreja, de uma vez por todas, recebeu o quê? O sangue de Cristo, né? Que é propiciar, né? O Meyer Pilma, ele dá uma definição dizendo que é aplacar a ira de um Deus santo por um sacrifício expiatório. Esse sacrifício, a gente lembra aquela palavra expiação do hebraico, significa cobrir. Então esse sangue para cobrir os pecados, ele tinha que ser um sangue que preenchesse, não era qualquer sangue. Não é o sangue de nenhuma pessoa na terra que poderia fazer isso. Somente o sangue de alguém que assumiu a natureza humana, que foi Jesus Cristo.
assumiu a natureza humana perfeita, sem pecado. E ele ia fazer o quê? Teria que obedecer às leis e os mandamentos de Deus. Então Jesus, ele quando se oferece na cruz do Calvário para fazer a expiação de toda a humanidade, cobrir o pecado de toda a humanidade. Então esse pecado, né, tudo que é pecado que nós já fizemos, a humanidade já fez, estava sobre Jesus na cruz do Calvário. Então aquele sangue, quando é derramado, é o sangue de que alguém, Jesus ele fala isso, ele diz, né, que sacrifício e ofertas não quiseste, né, holocausto, sacrifício, não te deleitaste, mas ele, um corpo me formaste. E esse corpo me formaste para quê? Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus, quando ele vai fazer a consumação na cruz, oferecer na cruz a Deus, né, a sua vida em favor de nós pecadores, então foi a vida de alguém que obedeceu todos os mandamentos, cumpriu todas as exigências, cumpriu toda a palavra, toda a profecia dos profetas do Antigo Testamento. Jesus, ele cumpre e ele vai entregar a sua alma e vai entregar a sua vida e vai dizer, Pai, está consumado. E o Pai vai dizer, né, isso é propiciação, eu aceito. O Pai diz, eu aceito. E aquele véu que havia no meio foi derribado pelo sangue de Jesus. E ele leva cativo o cativeiro. Todos aqueles que morreram na antiga aliança vão agora ao céu. E Jesus, ele vai fazer o quê? Ele vai descer. Aí entra... Lá não dá tempo de ler, mas em Êxodo 40 fala que quando o tabernáculo foi construído, completado, a glória de Deus encheu aquele tabernáculo. Agora, lá em Atos capítulo 2, fala que a glória de Deus encheu o nosso tabernáculo. Nós recebemos agora o Santo dos Santos, aquela reverência que se tinha do lugar santíssimo, agora tem que ter com você. Porque o Santo dos Santos está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, Deus, o Pai, está dentro de você pelo Espírito Santo, Jesus está dentro de você pelo Espírito Santo, por isso você não pode entregar esse corpo santo ao pecado, você não pode entregar esse corpo santo, né, as práticas pecaminosas. Lá 1 Coríntios 2, 6 fala disso. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Nós andamos aqui na terra, mas nós somos um povo que ele tem uma marca, ele é selado, ele é lavado pelo sangue de Jesus, e esse tabernáculo tem o Espírito Santo. Então esse regozijo, essa alegria, né, que a gente viu ontem, a gente não pode, nós temos que sair daqui totalmente diferente, manter essa consagração, manter a purificação, manter as orações, porque hoje nós temos que orar, nós temos que nos alimentar da palavra, nós temos que ser diferente, fazer diferente enquanto estamos aqui na terra, anunciar esse Jesus para as outras nações, porque nós cremos que somos a geração da volta de Jesus, e só vai para o céu o tabernáculo de Cristo,